Mas agora é o seguinte, comentei com vocês antes de ir pro intervalo que hoje a gente ia falar de tosse crônica e com esse tempo seco e, né, já estamos no outono, mas ainda com temperaturas altíssimas e a gente sabe que tudo isso dá aquela baixada de imunidade, a gente sofre e aí, de repente, você pode estar com uma tosse crônica. Então, a gente convidou a doutora Maria Cecília Maiorano, pneumologista, bem-vinda. Muito Tudo obrigada. bem? Prazer em recebê-la. Para a gente entender, então, o quadro de tosse, né? E me chamou até a atenção, porque a tosse, gente, ela tem algumas divisões aqui, né? Então, eu acho que isso também vai trazer uma informação legal para o público ter aquele sinal de alerta de que tipo de tosse pode estar ali, né, doutora? Isso mesmo. Bom, inicialmente eu gostaria de falar o que é a tosse, né? Então, a tosse, antes de mais nada, é um mecanismo de defesa dos nossos pulmões. Então, sempre que existe algum irritante, um gás, uma fumaça, algum produto químico, um corpo estranho que possa cair nas nossas vias aéreas e, consequentemente, nos nossos pulmões, um excesso de secreções, a tosse está aí para defender os nossos pulmões. Então, primeiramente, vê a tosse como um mecanismo de defesa. Tá. Depois, os pacientes me procuram muito querendo saber como resolver a tosse. Mas a tosse, a gente tem que lembrar que a tosse é um sintoma. A tosse não é uma doença. A gente trata o problema e não a tosse. Exatamente, a gente trata a raiz do problema. Então, vamos buscar a raiz do problema. Como você falou, né, existe essa classificação da tosse. Então, tosse aguda, que dura até 3 semanas. Vamos começar com ela então, doutora? Tá aqui, ó. Vamos mostrar. Vamos começar. Então, a aguda já tá aqui, ela dura até 3 semanas. E a gente preparou também uma imagem para colocar para vocês, que ela pode estar relacionada já com algumas questões ali, que pode então ser a causa. Isso mesmo. Certo? Então, vamos lá. Então, na aguda, se você quiser ler, pode ler, doutora. Bom, então, as causas mais frequentes, é lógico que tem outras causas, eu coloquei aqui as causas mais frequentes de tosse aguda, mais disparados resfriados, né? Principalmente quem tem criança pequena, que está em escola, que está na creche, é um resfriado atrás do outro. Então, geralmente a causa mais frequente é um resfriado comum, né? Nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta, pode ou não vir acompanhado de febre, e a tosse que pode se prolongar por 3 semanas, ou depois um pouquinho mais, que aí a gente vai falar mais pra frente. Gripe, então esse é um assunto que está em alta, porque gripe, influenza, muito frequente agora nessa época do ano, todos os hospitais, pronto-socorros lotados de casos de gripe, né? Eu deixo aqui já um alerta que as pessoas precisam se vacinar. As taxas de vacinação estão baixas e isso é prevenível, né? Então vamos vacinar, porque a gripe é uma doença que, além de gerar um incômodo, a tosse é desconfortável, pode ser muito grave em populações de mais risco, como idosos, pessoas debilitadas, imunocomprometidos, crianças pequenas, gestantes. Então, a população de risco sofre, e a vacinação não é uma coisa que protege só a gente, protege as pessoas ao redor, sem dúvida. É uma medida de saúde coletiva, né? Próximo, bronquite. Bronquite, então bronquite infecciosa, a bronquite causada por doenças como a asma. Aqui a sigla é DPOC, né? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, popularmente conhecida como enfisema, bronquite dos pacientes fumantes. Então, é outra causa de tosse. Aqui, a asma e o DPOC, na verdade, são causas de tosse crônica, mas que podem exacerbar. Quando a gente entra em crise, que a gente está em asma, ou a crise do DPOC, que o nome técnico é exacerbação, ocorre uma piora dos sintomas. Então, a doença o paciente já tem uma tosse, já tem uma falta de ar, mas agudamente pode haver uma piora. Entendi. Então, entrou aqui na tosse aguda a exacerbação da asma e do DPOC, mas são causas de tosse crônica que a gente vai falar lá na frente. Alergia, doutora, alergia. Eu quero falar sobre isso. Vamos lá. Porque, gente, quem mora em São Paulo... É uma coisa, assim, o número é altíssimo das pessoas que são mais sensíveis aí por questões alérgicas, Com né, certeza. Tem uma influência da poluição, então nós moramos numa cidade em que os níveis de poluição são mais elevados. O tempo agora, nessa época do ano, mais seco, então isso também leva a uma tosse que piora com exposição a diversos alérgenos no ambiente. Então, às vezes, o alérgeno está no meio externo, então... A poluição, gases, fumaça, produtos químicos e dentro de casa, produtos de limpeza, mofo, os ácaros, pelo de animais, cachorro, gato,
Cocô de barata é outra coisa que pode ser um alérgeno. E ar-condicionado que não tem a limpeza adequada. Exatamente. Também, Ar-condicionado sem manutenção. Às vezes as pessoas me perguntam do umidificador. O umidificador é legal? É legal, poucas horas por dia e se está bem limpinho. Porque se o umidificador também fica ligado o tempo todo, a umidade do ar cresce muito, pode levar à proliferação de mofo no ambiente e pode ser pior, né? Então tem que ter uma boa manutenção, tanto o ar-condicionado quanto o umidificador tá bem limpo e não deixar o umidificador ligado muito tempo, porque pode ser pior. Mas, doutora, é difícil, então, até... Porque, claro, né, gente, para dar o diagnóstico é clínico, mas difícil, né, conseguir ter certeza aí só do quadro alérgico, porque normalmente as pessoas que são mais sensíveis e têm algumas alergias, a imunidade cai tanto que ela acaba tendo um resfriado ou uma gripe. Tem uma associação nesse sentido, né? As pessoas, por exemplo, quem fuma está mais predisposto a ficar doente por mecanismos, porque o cigarro ele altera os mecanismos de imunidade do pulmão, os mecanismos locais. Então, quem fuma pode ficar mais doente. As pessoas alérgicas que têm rinocinusite, às vezes confunde um pouco. A gente não sabe se é um vírus ou se é o sintoma da própria rinocinusite. Então, é aí que entra o médico pneumologista para saber o motivo da sua tosse. Então, o médico vai começar com a história clínica, perguntando os fatores que agravam a tosse, se a tosse é mais de manhã, de tarde, de noite, se vem acompanhada de catarro ou não, se tem algum sintoma associado, febre, o catarro, se a pessoa teve exposição a algum alérgeno no ambiente. Então, depois o médico examina, através do exame clínico, pode ser que ele já faça o diagnóstico com a história e com o exame clínico. E, posteriormente, o médico vai pedir os exames complementares, que aí são diversos exames, a depender da nossa hipótese diagnóstica, para confirmar a causa da tosse. Fechar, né? Isso. Até porque pneumonia também, a gente sabe que é um quadro que pode ficar ainda mais grave e normalmente é necessário exame de imagem também, né, doutora, para ter certeza? Sim, com certeza. Eu acho que assim, o mais importante em cada causa de tosse que a gente vai falar, em cada classificação da tosse, é saber a gravidade. Quando que eu devo me preocupar com uma tosse aguda, por exemplo? Perfeito. Se eu tenho febre que dura mais de 3 dias, se eu tenho sangue no catarro, se eu tenho uma secreção que está piorando a purulência, então era uma tosse que está clarinha e depois começa a ficar amarelada, esverdeada, marrom, perda de peso, falta de apetite, prostração, a pessoa só quer ficar na cama, deitada, um idoso que começa a ficar confuso, isso pode ser um sinal de pneumonia. Então, esses são os sinais de alerta. Falta de ar associada, chiado no peito, aí eu preciso procurar um médico, mesmo que a tosse seja aguda. Tá certo. Doutora, vou lá e já volto. A gente vai para a próxima. Voltando, tem perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. A próxima é a subaguda. Então, entre 3 e 8 semanas, a gente vai entender com que ela está relacionada com as causas. Volto já. Bom, de tosse crônica hoje, né? De tosse que, além de tudo, é desconfortável. Quando ela vem à noite, a gente não consegue dormir, né, doutora? E quem tá do nosso lado também não. Então, a gente falou aqui dessa primeira, que é a tosse aguda. Aí, a gente vai para uma outra classificação de tosse subaguda e até o tempo dela de duração, que está aqui de 3 a 8 semanas. E a doutora separou, então, pra gente, a gente vai colocar na tela as causas que estão relacionadas quando a característica é essa, que são infecções virais e coqueluche, que já vou falar a respeito de uma nota que saiu aí da coqueluche. A tosse subaguda é uma causa muito frequente de atendimento médico. Acho que nessa época, desde que eu cheguei aqui para gravar, umas 3 pessoas já me falaram que estão tossindo. Porque o que acontece? A gente tem a infecção viral, uma gripe, um resfriado, e aí o vírus ele gera uma inflamação nas vias aéreas. Até a nossa via aérea se reconstituir, haver aquele reparo, a tosse pode durar mais tempo. Então, é uma tosse que dura 3 semanas habitualmente. Mas ela pode se estender até 8 semanas por causa dessa regeneração das vias aéreas que demora um pouquinho. Então, é esperado tossir até 8 semanas, né? Depois de um episódio viral. Né? É ruim, é incômodo, é dor, não consegue dormir, a pessoa que está em volta fica incomodada, gera um constrangimento social. Tem gente que tem até incontinência urinária pela frequência da tosse, mas geralmente não preocupa. A gente
vai, com certeza, excluir outros diagnósticos no atendimento médico para a gente ter certeza que não tem outra causa essa tosse. E aí vai dar um tratamento para amenizar a tosse subaguda, porque é muito tempo de duração para a gente ficar tossindo. O que a gente tem que fazer, doutora? Aquilo, assim, aquele cuidado que vocês sempre dizem de lavar o nariz, fazer, né, uma higienização adequada. A gente sabe que tem alguns expectorantes, enfim, e até xaropes. E é complicado a gente falar sobre isso, porque precisa ter uma indicação médica. Não dá para você chegar na farmácia e ir comprando, né? Sim, precisa ter indicação, né? A lavagem nasal ajuda, porque muita dessa tosse pós-infecciosa é causada por gotejamento de secreção, que a gente chama de gotejamento pós-nasal. Então, essa secreção fica gotejando ali, lavar com soro fisiológico ajuda muito. Alguns antialérgicos podem ajudar, corticoide, tanto via oral quanto inalatório, pode ajudar nessa inflamação das vias aéreas, mas sempre com indicação médica. E os xaropes? Xarope é uma coisa que as pessoas usam, muitas vezes não adianta nada, a tosse continua e tem que ser usado com cautela, porque é o que eu falei, a tosse é um mecanismo de defesa. Então, às vezes, a gente não pode suprimir a tosse. Se a gente tiver com uma pneumonia e suprimir a tosse, a gente pode piorar, a secreção fica ali presa, as bactérias vão se proliferando e o paciente pode evoluir de forma mais grave se tomar alguma coisa que possa inibir a tosse. Então, a gente usa xarope? Em algumas situações, o médico pode até receitar um xarope, mas são em situações selecionadas. Tá certo. Eu vou aproveitar, doutora, a gente vai falar de coqueluche, que está entre as causas. Eu vou ler uma nota aqui para vocês. Nos primeiros 4 meses desse ano, a cidade de São Paulo já registrou o dobro de casos de coqueluche, se comparado com 2023. A queda significativa na cobertura vacinal é um dos principais fatores para o surgimento de novas contaminações. Gente, conhecida popularmente como tosse comprida, pode acometer qualquer faixa etária, mas o contágio é mais perigoso em crianças de baixa idade. Que coisa, hein, doutora? Sim. Mais uma vez a questão aí da vacina. É muito triste ouvir que uma doença prevenível está tendo tantos casos, né? Um aumento de casos, um surto, porque é prevenível. Tem uma vacina que as crianças tomam com 2, 4, 6 meses de idade, depois tem mais 2 reforços e é uma doença que pode ser muito grave, principalmente para crianças menores de 2 anos. E ela faz parte do calendário. Calendário vacinal, tem no SUS, né? Tem no posto de saúde mais perto de casa. É uma vacina com baixas taxas de complicação, então não tem por que não tomar, tem que se vacinar. E o que acontece? Como é o quadro, doutora? O quadro da coqueluche, então, é uma tosse que entra aqui na nossa classificação de tosse subaguda, com duração de 3 a 8 semanas. É conhecida como a tosse comprida ou a tosse dos 100 dias. É uma doença que tem 3 fases. Então, a primeira fase é a fase que lembra um resfriado comum, é mais difícil de diagnóstico. Tá. Depois de 2 semanas, começa um quadro mais clássico, mais característico, que a criança tem uma tosse em surtos, assim, então a criança tosse várias vezes em seguida, e ao final dessa sequência de tosse, ela faz um barulho assim. E às vezes até vomita depois da tosse, a criança pode perder a consciência, ter hemorragia ocular, cerebral, pela frequência da tosse, que é uma tosse muito intensa. E pode durar até 10 semanas. Meu Deus. Mas é um quadro que traz febre, outras questões que... Pode trazer febre no início, mas pode não trazer febre. O mais característico é essa tosse prolongada com essa característica que eu comentei. E aí a gente costuma fazer o diagnóstico a partir no segundo estágio da doença, com coleta de material da nasofaringe, cultura, o PCR, e tem também a sorologia, faz no início do quadro e no final. E aí aumenta os títulos das imunoglobulinas no sangue, e aí a gente tem certeza que é um quadro de coqueluche. E aí depois das 4 semanas entra a fase de convalescência. Aí começa a melhorar os sintomas. Gente, não pode bobear. Não, e tem tratamento, né? Antibiótico. Então a gente faz o diagnóstico, dá o antibiótico e melhora, diminui a duração do sintoma. A vacina. A vacina, a prevenção. Prevenção. Ainda mais as crianças tão pequenininhas, às vezes que só vão ter uma dose, enfim. Sim. Né? Começa com quantos anos? 2, 4 e 6 meses a vacina, e depois tem reforços depois de 1 ano. Então logo bem bebê, essa é bem importante. Sim. Vamos para a próxima então? Daqui a pouquinho tem perguntinhas, né, Glaucia? No @você bonita TV, a gente vai para a tosse crônica. Então, mais de 8 semanas. Ela pode estar associada, então, a
essas questões aqui que a doutora colocou. A asma, o DPCO, que tá DPOC. DPOC, nos dois DPOC, pós-infecção, refluxo e medicamentos. Medicamento também, né? Sim, sim. Então, assim, eu vou começar pela pós-infecciosa, que a gente já tá falando, então já vou pegar o gancho. Algumas tosses pós-infecciosas podem durar mais que 8 semanas. Mas se tá durando mais que 8 semanas, a gente tem que investigar outras causas. As causas mais comuns disparadas de tosse crônica: rinocinusite, asma e refluxo, disparado. E às vezes o desafio vem associado. Quem tem asma tem rinite, tem sinusite e pode ter refluxo junto. Então costuma ser um desafio no consultório do pneumologista descobrir a causa da tosse. E DPOC, que é a doença do fumante. Então as pessoas que fumam por muitos anos podem desenvolver a bronquite crônica. Uma tosse geralmente com produção de catarro, com uma falta de ar aos esforços, que vai piorando progressivamente. E então, se o paciente tem essas características, tosse crônica sempre tem que procurar médico. Qualquer tosse que dure mais que 3 semanas já é um sinal de alerta, a gente precisa procurar atendimento médico. E medicamento. Refluxo. Nossa, o refluxo é complicado também, porque o refluxo ele tem algumas características que a pessoa também já tem uma suspeita que é refluxo, né, doutora? É uma sensação diferente que fica aqui. O refluxo, ele pode ter esses sintomas típicos, então azia, queimação, mas às vezes é um desafio também, porque muitas vezes a tosse é o único sintoma do refluxo. E aí a gente tem que investigar, mesmo o paciente não tendo outros sintomas de refluxo, como azia, queimação, só tosse pode ser refluxo. Então tem que procurar ajuda. E medicamentos, né? Que às vezes a gente não dá bola, mas eles também têm os seus efeitos, né? Medicamento, principalmente antihipertensivos. Enalapril, captopril, lisinopril, esses medicamentos podem causar tosse. Não é uma regra, mas pode acontecer. E aí tem mais uma tela, então quando a gente fala dessa tosse mais prolongada, que é a tosse crônica, rinite, sinusite, tuberculose, infecções fúngicas e corpo estranho. Bom, a rinite, sinusite, a gente já falou, né? A tuberculose é a principal causa infecciosa de tosse crônica. Então, alguém que está tossindo há mais de 2 semanas, uma tosse com perda de peso, com uma fraqueza, uma fadiga, febre, principalmente noturna, tosse com sangue, isso já é um sinal de alerta, é necessário atendimento médico. Infecções fúngicas, olha que interessante. Infecções fúngicas, tem alguns fungos que causam infecção pulmonar, aspergilos, histoplasma, paracoccidioidomicose, então também são causas de infecção pulmonar e tosse crônica. E corpo estranho? Corpo estranho, isso é muito interessante. Às vezes a pessoa nem sabe e tá com uma tosse, uma pneumonia de repetição, a gente vai investigar, faz a endoscopia do pulmão e acha coisas impressionantes dentro das vias aéreas. Jura, doutora? Olha grão de milho, pedacinho de osso de galinha. Criança, é muito comum, enfia as coisas na boca, feijão. Doutora, que não imaginava. Pois é. Olha, gente. E pode ser uma causa de tosse crônica, de pneumonia de repetição. Quando não encontra depois de, examinar, exames complementares, etc., aí essa pode ser uma indicação, então um recurso, fazer uma endoscopia. Sim. E de repente encontrar. Olha só, interessantíssimo. Vou colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Carol, minha xará, um beijo, obrigada. Quais são as formas de aumentarmos nossa imunidade? Pergunta importante. Bom, aumentar a imunidade não tem uma fórmula mágica. O que a gente precisa? Comer bem, uma dieta saudável, dormir bem, fazer atividade física e se vacinar. É a vacina que faz com que o nosso sistema imune se proteja, né? Que o nosso sistema imune esteja preparado para combater as infecções. Então, vacinação, sono, alimentação e atividade física regular. É isso, doutora, muita água também e vamos rezar para as estações voltarem ao normal. É isso aí. Né? Para que vocês estão acompanhando, né, que a tristeza, né, do sul do país, enfim, não é o nosso tema, etc, mas olha que complicado que todas essas questões, né, estão se tornando problemas, assim, gravíssimos, mas não é assunto do Você Bonita, mas é claro que a gente tem que estar sempre bem informado, então se informem a respeito disso. Vou deixar o contato aqui da doutora para quem quiser saber mais, @doutorabreviado, Maria Cecília, _pneumo, @doutorabreviado, Maria Cecília, _pneumo, já encontram o trabalho dela. Obrigada, viu? Muito obrigada. Maravilhosa a sua aula. Adoramos. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada.